Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito a sua presença, que acompanha a gente pelo YouTube, Spotify, quase ali 350 mil seguidores no Instagram. E hoje um papo muito importante, vamos falar sobre o agora da natação. O que aconteceu lá nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Vamos refletir. Não é questão de querer falar o que foi certo, o que foi errado, é trazer à tona a reflexão. O que foi esse ciclo olímpico? E eu trago aqui um técnico internacional que está lá no São Caetano, Alexandre Indiani. Muito obrigado pela presença, Alexandre. Bom dia, olá Renato, quase que estou virando sócio aqui do canal, né? Mais uma vez é um prazer muito grande estar aqui e falando de um evento, né? O evento máximo de todas as modalidades. A gente acabou de encerrar, né? Faz 48 horas, aí nem 48 horas que a pira se apagou e a chama já está seguindo para Los Angeles. E eu acho que é esse seguindo para Los Angeles onde a gente vai estar conversando hoje aqui e tentando seguir junto com essa chama, né? Agora a gente está aqui na Estaca Zero para começar o novo ciclo olímpico. E isso vão ser papos lá na frente se você quiser. A gente ainda tem ideia de fazer o pós e o futuro da natação, mas só se vocês pedirem aqui nos comentários do YouTube. Eu quero a continuação desse podcast. A gente traz o Indiani porque ele sempre traz aí várias ideias, vários momentos de reflexões, sempre muito simples. Então acho que é esse momento aí de a gente fazer esse momento de reflexão, parar, pensar, conversar, juntar todos os técnicos, atletas ou amantes da natação para a gente pensar junto e traçar um novo rumo ou continuar nesse rumo, é isso que a gente vai conversar hoje. Mas antes de entrar nesse assunto, vamos agradecer os nossos parceiros, a Tibum Educação Aquática lá de Dourados, Mato Grosso, que é focado em educar através da segurança aquática e começa a trabalhar os aspectos globais da criança no desenvolvimento infantil, no cognitivo, emocional, afetivo. Você também trabalha assim nas suas aulas de natação, uma visão global na criança, mas acima de tudo pensando na segurança aquática. A gente tem a plataforma Educar com mais de 200 cursos para você estudar onde quiser, como quiser e quantas vezes quiser, todos com certificados, inclusive tem curso do Indiani lá dentro. Plataforma Educar, não, aplicativo da Swimtrack que te auxilia aí no monitoramento e evolução do seu aluno, faz avaliação pedagógica, aeróbica, anaeróbica, chamada, entra lá, 30 dias gratuitos para você testar e entregar avaliações de forma online para o seu aluno e ter tudo na palma da mão. Fábrica criativa de aula de natação para você aí auxiliar no aprendizado e até na evolução das suas aulas. A gente cria aulas magnéticas, criando planos de aulas com vocês. Você que é professor, fica nessa correria e não consegue criar plano de aula, a gente tem a solução para você. E a Sobrasa, a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquática, que visa a redução no número de casos de afogamento. Seja voluntário, assim como eu sou, e leve eventos aí para a sua região. Mas vamos deixar de papo. Alexandre, você criou ali um artigo, ali um texto ali para Mormai, muito interessante. Eu queria que você explicasse um pouquinho do que você falou lá, a diferença entre ouvir, escutar, ver, enxergar, no contexto aí dos Jogos Olímpicos. Então, como isso pode afetar a percepção do público, da mídia, no desempenho dos atletas? Se você não viu o texto, também conta para o povo onde que eles acham esse texto. Esse texto ele está no blog da Mormai Natação, né? Tem um canalzinho ali onde você clica no blog e aí você consegue acessar o texto também através do nosso blog, né? Bom, vamos lá. A gente passou 15 dias aí numa imersão total, né? E ali eu digo que eu me senti privilegiado porque desde criança, eu acho que a primeira Olimpíada que eu tenho na memória é a de Moscou em 80, né? Férias na casa dos tios meus no interior. E meus irmãos, a gente assistindo uma coisa ou outra ali, a gente teve... Eu acredito que a gente teve o grande privilégio de ver aquele 4x200 do Brasil, medalha de bronze, foi muito legal. E essa Olimpíada, né? Só da gente falar 44 anos depois da primeira vez que eu me lembro de ter assistido aos Jogos Olímpicos,
Eu me sinto privilegiado por ter conseguido, pelo período, assistir ali, acho que uns 50% de praticamente tudo que aconteceu, né? Então foi muito legal, aprendi muito, entendi um pouco mais sobre outras modalidades, outros esportes. Então foi muito legal. Mas, ao mesmo tempo, a gente foi bombardeado, né? A gente foi inundado com informações de tudo quanto é lado. E aí eu até faço aqui uma observação de um post que foi feito com relação à maratona aquática, né? Do Guilherme Costa, do Cachorrão. E eu acho que a pessoa ali é uma pessoa que tem uma visibilidade muito grande, tem um alcance muito grande, porque tem, né, aqueles 2 milhões, 3 milhões, sei lá de quantos seguidores, né? E ela disse ali algumas coisas que caberiam uma pesquisa antes. A pessoa colocou ali que o Guilherme Costa nadou a maratona aquática na Olimpíada sem nunca ter participado de uma prova antes, e o que não é verdade, né? Porque você não chega lá e fala assim, opa, entra na fila e fala, eu quero nadar. Não é assim. Existiu uma eliminatória, ele passou por uma eliminatória, existem vagas, né? Não é uma coisa aberta, tem um número restrito de vagas para participação, e ele conseguiu através de uma prova, participando de uma prova. Então ali ele já não era a primeira vez que ele participava. E o Guilherme Costa já nadou outras tantas provas de 10 quilômetros, né? Uma outra coisa ali também, nesse post ali, ele fala da Ana Marcela e ele não fala da Viviane Jungblut. Nós tivemos 2 participantes no feminino. Ana Marcela, 4ª colocada, e a Viviane, 11ª colocada, né? E aí eu acho que a mídia... existem histórias por trás. Pô, Ana Marcela veio de mais uma cirurgia, se recuperando, tudo. E para quem não sabe, eu acho que é muito importante, né? A Viviane, ela é do Rio Grande do Sul, e naquela tragédia ali do Rio Grande do Sul, com as enchentes, poxa, ela ficou no clube ali no Grêmio Náutico União, ela, mais muitos atletas, comissão técnica, tudo, eles ficaram por dias ali, sem treinar, varando noite, separando alimento, roupa. Então, esse tipo de história que eu acho que é muito bacana, e isso traz um caráter fundamental para o esporte, né? Não é só a disputa da Olimpíada, mas olha só o senso de cidadania, né? O cuidado com o próximo, o olhar do próximo. E a gente volta àqueles outros tantos podcasts que a gente falou, né? Que é o esporte, independente de qual modalidade que seja, realmente, no final das contas, o que a gente quer realmente é que quando esse atleta saia da carreira esportiva, que ele seja um cidadão do bem, que ele propague o bem. E pelas histórias que a gente viu nessas Olimpíadas, a gente vê muita coisa legal acontecendo, muitos atletas com histórias fantásticas, sensacionais. Então aí eu entro na questão do ouvir e escutar, né? Quando eu ouço, eu não estou interpretando. Ali pode cair alguma coisa, então eu ouvi um barulho. Agora, eu escutar é o seguinte, você que está aí desse lado, do outro lado da tela, a gente está falando, a gente está conversando, então você está nos escutando, você está interpretando tudo o que a gente está falando aqui, e você está criando uma opinião, você está indo pesquisar, você está indo procurar, né, algumas coisas para ver se a gente está falando besteira aqui, se a gente está falando coisas que são coerentes, né? Então essa é a diferença. Então vamos procurar escutar mais e ouvir menos, né? E o ver e o enxergar. O enxergar eu estou enxergando alguma coisa ali, mas eu não identifiquei o que é. Eu sei que tem alguma coisa ali, que eu tenho que desviar ou que eu tenho que tomar cuidado, mas eu não sei o que é. Agora, eu vi, eu ver o que está ali eu sei o que está ali, eu interpretei o que é um objeto, é uma pessoa, é um animal, enfim. Então a gente enxerga muita coisa, mas a gente vê pouco.
né? Que a gente fala assim, a visão míope da coisa, né? Então, assim, vamos procurar ver e escutar mais e enxergar e ouvir menos. Se você ficou curioso aí para ler esse artigo, eu vou deixar aqui na descrição do YouTube o link para vocês acessarem. E o Alexandre tem experiência internacional em uma das maiores potências, ficou um tempo lá nos Estados Unidos, então acompanhou também o ciclo olímpico, viu como eles também tratam as Olimpíadas, como a mídia trata e como você encara a mídia aqui no Brasil, dos Jogos de Tóquio, agora dos Jogos de Paris, trazendo bastante atleta para comentar, pessoas que já vivenciaram, já tiveram essa experiência. Como que você acha que a mídia vende a natação brasileira? É de uma forma justa? É uma realidade que é a real mesmo? Ou poderia acontecer isso de outra forma? Eu gostei muito do que eu vi, né? Eu não assisti... Eu assisti em canais do YouTube, né? As Olimpíadas. Confesso que eu gostei muito do que eu vi. A única coisa, eu acho que assim... se trouxe um pouco de fanatismo, né? Não que eu não seja um fanático, um fã incondicional do esporte, das modalidades e do Brasil, dos atletas brasileiros. Mas eu acredito que poderia ter tido um pouquinho mais de responsabilidade, de novo, com alguns comentários. A gente poderia ter colocado algumas questões importantes ali para os telespectadores. E aí eu estou falando da modalidade, que é uma modalidade que eu estou inserido há mais de 40 anos, né, como atleta e profissional da área. Então eu acho que caberia um pouquinho mais de cuidado ali, em comentários, em coisas que foram faladas. Mas enfim, eu gostei muito. Eu gostei muito. Eu acho que do que eu vi de Tóquio, que foi uma Olimpíada completamente diferente, e o que eu vi agora em Paris, a gente evoluiu bastante, né? Eu vi ali os atletas que foram chamados para serem os comentaristas das modalidades. Poxa, atletas que são realmente daquela modalidade, que já tiveram vivências olímpicas, alguns medalhistas, outros finalistas, outros com resultados espetaculares. Então, eu acredito que isso foi um ponto maravilhoso dessas Olimpíadas. Foi extremamente didático, né? A maioria deles ali lidou com uma questão muito boa, que foi o explicar a modalidade, né? Então, os meus parabéns aí para todos os atletas, ex-atletas, comentaristas que fizeram a diferença realmente para aquele telespectador amante do esporte, mas leigo em algumas coisas, né? Algumas modalidades, como eu, no tiro com arco, no próprio tiro, muita coisa ali eu aprendi e entendi vendo, assistindo, né? E entendendo a explicação de um especialista ali, de um atleta que é da modalidade, própria esgrima. Então isso foi muito legal, que eu acho que é isso que eu acredito que seja essa a função, né? Nada melhor do que na Olimpíada, onde você tem a vitrine de todas as modalidades possíveis e imaginárias que se pode praticar, né? Tem coisas... A cada Olimpíada a gente sempre descobre uma nova. Esse ano a gente teve o breakdance aí e algumas outras ali que agora eu não me recordo. Mas quando você traz a questão educativa, isso é muito bacana, isso é muito importante para o fomento da modalidade, para o fomento do esporte, né? E para as pessoas que estão ali assistindo, de repente, caramba, me identifiquei, né? Eu nunca assisti judô como eu assisti nessa Olimpíada. Por quê? Tenho uma filha que pratica judô, né, que é atleta de judô. E a gente assistiu e a gente vibrou. E eu posso dizer que um dos momentos mais emocionantes para mim, de toda a cobertura, foi a equipe mista do judô brasileiro, né, que disputou ali e conseguiu a medalha de bronze. Aquilo, para mim, a gente vibrou tanto,
né? Foi tão emocionante. E a explicação, Flávio Canto, nossa, um atleta ímpar, né? Uma pessoa com uma história maravilhosa, que tem um projeto espetacular rodando no Rio de Janeiro e se expandindo para outras capitais. Então, os parabéns, Flávio, né? Dentre outros tantos atletas com projetos sociais também. Então, isso foi muito legal. Né? E aí, por ter uma praticante em casa, uma atleta da modalidade em casa, muito ela me explicou, muito ela me ensinou, né? Vem me ensinando, vem me explicando. Então isso eu acho muito interessante, porque o brasileiro gosta de esporte. O brasileiro é fanático por esporte, né? Não é só o futebol. Poxa, a gente torceu, eu pelo menos torci muito pela nossa seleção feminina, né? Poxa, foi uma coisa muito bacana, o vôlei, enfim, todas essas modalidades. Então, eu acredito que essa realmente, Paris 2024, foi um divisor de águas na questão de como se apresentaram as modalidades para nós aqui do outro lado da tela, né? Para muitos leigos como eu em várias modalidades, e sair dali com um pouquinho mais de conhecimento, com aquele bichinho da curiosidade, procurando outras coisas, conhecendo atletas não só do Brasil, como de outros países também. Então, isso eu acredito que isso foi uma coisa espetacular, que nunca tinha visto em outra transmissão, e acho que isso mudou e vai continuar mudando o curso da história em questão de narração, de transmissão esportiva, né? Ao longo dos anos, e daqui para frente tende a ser melhor. Eu vou pensar uma palavra que você falou aí, que é o fomentar o esporte, fomentar a modalidade esportiva. A gente tem um estudo da Google que mostra que pós-Tóquio, o surf e o skate tiveram uma procura maior de mais de 600%. Então, depois da introdução do skate e do surf, a procura foi maior. Eu acho que esse é o grande objetivo aí dos Jogos Olímpicos, é fomentar o esporte, promover mais pessoas se interessarem às vezes por esportes que elas não conheciam e irem atrás. Eu, por exemplo, quando o japonês ganhou na última tentativa e fez uma manobra, eu não entendi a manobra, fui procurar um professor de skate que eu conheço, falei, mas por que tem essa manobra que ele ganhou, que só ele fez, que ele conseguiu quase um 10. Aí ele falou que ele tinha feito um movimento com o pé invertido. Então era um movimento que todos faziam, só que ele fez o inverso, como se fosse um espelho. E por isso que ele ganhou uma nota tão alta que poucas pessoas conseguem fazer aquilo. E aí eu fui atrás. Então acho que esse é a principal. Só que uma coisa que se vende muito é a expectativa por ganhar medalhas. Eu acho que a gente foca muito, o primeiro, o segundo, o terceiro. E aí a gente às vezes acha que a gente não foi tão bem porque a medalha não veio. Se a gente pega, por exemplo, você falou o Guilherme Costa, o cachorrão, com o tempo dele, ele teria sido medalhista em qualquer outras Olimpíadas. E aí ele ficou em quinto, como ele não ganhou medalha e não teve um resultado... Quarto, desculpa. Ficou em quarto, então ele não teve um bom resultado. Então acho que isso que eu também queria que a gente refletisse um pouco e você falasse se o que a gente está mirando é o que realmente tem que ser, somente o ganho das medalhas? Você tocou em 2 pontos aí que eu também vou pegar esse gancho e dar sequência. Você falou no skate e no surf. O surf, eu lembro o dia das finais ali, da Tatiana Weston Webb, do Gabriel Medina. Pô, a gente em casa, a gente ficou até 11 e tanto da noite assistindo, curtindo, torcendo, né? E, poxa, eu tinha que acordar 4 horas da manhã no dia seguinte. Mas não conseguia desligar, não conseguia sair dali e ir pro quarto, não tinha como, né? Tanto é que quando eu fui dormir, ainda demorei para dormir, porque ainda tava adrenado, tudo. E a questão do skate, depois da Raíssa, né? Que a Raíssa foi prata em Tóquio e agora foi bronze. Uma menina com 13 anos foi medalha de prata e agora com 16 anos ela foi medalha de bronze. Então, com 16 anos, segunda participação olímpica, e ela já tem 2 medalhas de Olimpíada. E teve um comentário assim, poxa, é exatamente nisso que você acabou de tocar. Um comentário, mas assim, de uma infelicidade tão grande que se foi escrito que a Raíssa era a segunda perdedora, porque ela ficou com a medalha de bronze. Meu Deus do céu! Como é que um cidadão em sã consciência
né, pode pensar que uma adolescente, né, de 16 anos, medalhando pela segunda vez, com uma medalha de bronze, ela pode ser considerada a segunda perdedora? Pessoal, isso é o maior absurdo, isso é a maior atrocidade que uma pessoa pode fazer com um atleta ou com qualquer ser humano, entendeu? Ali vocês têm que entender que só tem os melhores dos melhores, dos melhores, dos melhores do mundo inteiro. São quase 300 países sendo representados. Então, quando você está ali, é lógico que todo mundo quer a medalha, mas nem todos vão sair com a medalha. Guilherme Costa ficou em 4º lugar, 26 centésimos e tal. E talvez caiba uma colocação que realmente a Ana Marcela também em 4º lugar. É doído o 4º lugar. Eu lembro quando atleta no Chico Piscina, eu fiquei em 4º lugar numa prova. E é doído, porque, eu melhorei meu tempo, eu nadei bem pra caramba, tudo. Mas eu fiquei em 4º, eu não tive o prazer de subir ao pódio e ganhar a tão sonhada medalha do Chico Piscina. Paciência, né? Ganhei o ano passado como treinador, né? E vale ressaltar que foi até uma coisa que eu usei na preleção da Seleção Paulista o ano passado, que eu disse, pessoal, vocês estão com pressa de tantas coisas e eu estou há 34 anos trabalhando com natação e é a primeira vez que eu sou treinador da seleção, oficialmente da Seleção Paulista no Troféu Chico Piscina. Né? Então eu esperei 34 anos para chegar não como atleta, mas como treinador. E ali, pela dinâmica da competição, como os revezamentos, né? Quem nada eliminatória também é premiado na final. Então, São Paulo e o treinador também é premiado. Aí a gente fez uma dinâmica em que todos os treinadores receberam medalhas, foram responsáveis por um revezamento. Então, foi minha primeira medalha de Chico Piscina com 55 anos de idade e 34 anos de profissão. Né? E isso não quer dizer que eu fui um fracasso como atleta. Então, esse tipo de situação que também pego a frase de um amigo meu, do Mirko, que assim, muito ajuda quem não atrapalha. Se você não pode dizer nada positivo, fecha a boca, fica quieto. Mantenha o dedinho, né? Mantenha a mão dentro do bolso. Não põe a mão no teclado e estraga algumas coisas. Porque é isso que vocês acabam fazendo quando vocês deliberadamente comentam de uma maneira, né? Comentam com o coração e não com a razão, só com a emoção. Pessoal, fica quieto, não fala nada. Reflita, vá procurar saber o que você vai falar, se aquilo tem um fundamento ou não. Se não, fica quieto, não digita nada, né? Fica na sua, porque você vai ajudar muito mais do que fazer um comentário tão depreciativo como foi esse com relação à Raíssa. E aí vem a questão de que a gente está indo para um evento, o evento de maior, né, impacto mundial, acontece numa periodicidade de 4 anos, em que são 4 anos treinando, e eu costumo dizer, na natação, a pessoa que mais participou de Olimpíadas foi o Rogério Romero, com 5 Olimpíadas, né? Sendo 4 vezes finalista e 1 vez semifinalista. E aí eu falo assim, nossa, então quer dizer que foram 20 anos? Não foram 20 anos. Porque ele não começou a nadar e foi para a primeira Olimpíada em Seul, em 88. Não, ele já nadava há muito tempo antes. Então isso, é uma vida inteira se preparando, treinando, abdicando de algumas coisas, como qualquer outra profissão. Um médico estuda 10 anos ali, regular, né? Ou 9 anos, dependendo da especialização que ele vai fazer, e ele continua estudando a vida inteira. O engenheiro, a mesma. Todo mundo continua fazendo isso a vida inteira. A diferença do atleta para um profissional é que o atleta tem um componente
que ali não adianta, não tem como lutar contra a idade. Né? A performance, ela depende do seu corpo preparado, a sua mente preparada 200%. E com o passar dos anos, a gente sabe, a máquina vai envelhecendo, né? O motor vai se desgastando e a performance acaba caindo, né? O que é muito natural, Mas a gente viu... agora esqueci, acho que foi a Thaísa, né? Da seleção... Tem 37 anos. 37 anos jogando voleibol no mais altíssimo nível. Então pensa bem, pessoal, 37 anos, o que você, pobre mortal, faz de performance com 37 anos? Você consegue caminhar 10 quilômetros? Você consegue... Ela com 37 anos, ela jogou 4 sets na disputa pelo bronze. Né? Eu assisti essa partida, acho que se ela saiu da quadra 1 ou 2 vezes foi muito. Então, isso são coisas que a gente precisa dizer, que a gente precisa propagar, que a gente precisa enaltecer. Né? E se elas não tivessem ganho a medalha de bronze, tivessem ficado em 4º lugar e a Turquia subido ao pódio, poxa, ia ser a decepção. Ia ser triste, mas decepção eu acho que não. Então, eu acredito que a gente tenha que tomar cuidado, principalmente nós, né, do esporte. A gente tem que tomar muito cuidado como a gente fala. A gente tem que tomar muito cuidado como a gente expõe a nossa modalidade. Porque, poxa, eu gostaria que acabasse a Olimpíada agora... E a gente tivesse filas de crianças, de jovens, de adolescentes, de adultos se matriculando para fazer natação. Né? Essa é a maneira com que a gente vê, né? Esse é o termômetro da modalidade, como o Renato bem colocou aqui, com relação ao skate e ao surf. E, poxa, isso tem que acontecer com o judô, com a natação, com o badminton... Enfim, com todas as modalidades, com o hip hop, tem que acontecer, né? Então, trazendo aí que você falou da Raíssa, teve o comentário ali que foi a segunda perdedora. Se a gente para pensar quantas pessoas praticam skate no mundo, ela foi a 3ª melhor do mundo. Quantas pistas de skate a gente tem aí no Brasil, ou mesmo aí na sua região, no seu bairro, como a gente promove aí esse esporte, ou mesmo se a gente fazer um olhar ali para a educação, pro aprendizado ali da educação física, já tem até ensino médio ali que não é mais obrigatório a prática da educação física, faculdades ali que não são obrigatórias, até mesmo a natação já tem faculdades que a matéria natação é optativa, a pessoa pode passar 4 anos e não ter o contato com a natação. Então, como a gente está fomentando esse esporte e às vezes mirando nas Olimpíadas, olhando só o momento final e não olhando o processo. Então tem muita coisa pra gente olhar lá atrás. Quantos nadadores não tem, né? Então chegar em 4º lugar, você ser o 4º melhor do mundo. Então quantas pessoas não nadam aí ao redor do mundo? E você falou aí muito aí dessas críticas, né? Até eu vi um título ali, eu nem entrei na matéria, tava lá: natação brasileira tem um dos piores resultados de todos os tempos nos Jogos Olímpicos. Eu nem olhei para olhar a matéria. A gente que vive do esporte sabe que a gente esperava, ou a gente até queria, a gente até busca, mas a gente viu que as Olimpíadas esse ano foi muito diferente, até mesmo nos Estados Unidos, que a hegemonia não teve a hegemonia que ele teve. Hoje a competitividade é muito grande na natação e às vezes a gente tem um olhar ali com muita crítica, muita análise que não é muito cuidadosa, como você falou, ou usando as suas palavras. Muita gente só ouve, só enxerga, mas é muito superficial essas críticas. Como você analisa essas críticas aí, que também foi muito voltada aí para a natação brasileira? Eu confesso que eu permeei bastante também a minha leitura, até porque por estar tanto tempo na área, né, tanto tempo trabalhando com natação, a gente mesmo sabe, ou assim, eu particularmente aqui, a gente até conversou sobre isso, e eu até escrevi também sobre isso, como fã incondicional da natação, é lógico que que eu acreditei em medalhas, que eu né, em pelo menos 2 medalhas ali, com a Ana Marcela, com o Guilherme Costa, mas
quando você analisa, quando você está inserido ali no dia a dia e está vivenciando, tá percebendo tudo o que está acontecendo, você vê que em algumas coisas, em alguns pontos, nós avançamos, nós evoluímos. Então, a gente tem a Bia Dizotti vindo na sua segunda Olimpíada como finalista, né? Com uma melhora de tempo. A gente vê a Maria Fernanda, primeira Olimpíada, sendo finalista, sendo semifinalista. E isso puxando a natação feminina, que é uma coisa que há anos a gente vem discutindo. Então, assim, de novo, eu não posso ser leviano emitindo opiniões ou falando o que está certo ou o que poderia ser diferente, porque, primeira coisa, pessoal, eu não estava lá. Eu não estava lá. Eu não vivi, eu não estive presente, eu não tive oportunidade de discutir. Espero, quem sabe, num futuro, mas eu não posso falar, eu não posso opinar. Eu posso opinar se me derem essa possibilidade, se me derem essa abertura. Então, essa é uma questão. Uma outra questão. Hoje eu dou treino para uma atleta que está inserida num programa, num projeto, num novo projeto, visando Los Angeles 2028 e Brisbane 32. Esse projeto é um projeto inovador. A gente teve, inclusive, o último podcast, eu embarquei para o Rio no dia seguinte, né? Que foi um treinamento, o treinamento de natação de base. Ele já se aprimorou de fevereiro para cá. Vai acontecer agora a terceira edição. Eu estou embarcando a semana que vem, novamente, dia 22. Dia 22, não, desculpe, dia 19, segunda-feira. E então você tem hoje atletas divididos, de acordo com o ranqueamento mundial, eles estão divididos em série bronze, em série prata e em série ouro. Então imagine que cada nível, são 3 níveis, esses níveis eles têm um pacote de análise bioquímica, análise biomecânica, de testes físicos e, fora isso, acompanhamento nutricional, psicológico, a medicina do esporte, a parte feminina, ginecologia do esporte, que é uma questão importantíssima. Então, os movimentos estão sendo feitos. Se a gente achou a fórmula ideal, se é isso que... Não. E uma coisa que a gente teve uma reunião na sexta-feira para discutir, para começar um início de discussão e apresentar uma série de coisas, é um projeto que ele vai se aperfeiçoando, que ele vai se aprimorando no decorrer dos encontros. Então, a gente está tendo um primeiro encontro agora nesse formato, com o pacote bronze, com o pacote prata, com o pacote ouro. Então, a gente tem que dar crédito, a gente tem que acreditar que esse pontapé é um baita de um pontapé, né? Não é aquele chutinho, não, é um baita de um chutão. A gente tá tentando trilhar um caminho. A gente acredita que esse seja um bom formato, né? Ele é o ideal? Provavelmente não. Ele vai sofrer alterações? Com certeza sim. Mas visando exatamente isso. Visando sempre melhorar. Poxa, pessoal, ninguém quer ir para uma Olimpíada para passar vergonha. Ninguém quer ir para uma Olimpíada dar vexame. O intuito não é esse. Né? O intuito não é esse. Só que existem determinadas coisas que fogem ao nosso controle, né? Fogem ao nosso controle, que não estão nas nossas mãos. Então, eu volto a dizer, o que a gente controla, vamos controlar bem, vamos fazer bem feito, vamos fazer com capricho. O que a gente não controla, a gente não controla. E a gente não tem que se preocupar, senão a gente está perdendo tempo. Mas que se criou uma expectativa, a mídia vendeu uma expectativa, e aí é exatamente isso. A mídia tem que ser responsável, estou falando no caso da natação, mas em todas as modalidades, porque quando começa a se criar uma expectativa, quando se começa a falar, o público em si, leigo, se sente no direito de cobrar.
né? Que é aquela véspera de eleição, quando a gente, né? Quando a gente vê o pessoal falando um monte de coisa, né? Quando a gente escuta um monte de coisa, e aí aquilo não se concretiza, poxa, a gente tem o direito de cobrar. A gente tem o direito de cobrar. Mas porque a pessoa subiu ali, né? No palanque e falou, se eu for eleito, né? Agora, no esporte, a mídia tem que ser um pouco mais responsável. A mídia tem que ter um pouco mais de cautela. Porque senão acaba se vendendo algumas, né? Alguns caminhos pro reino da fantasia que são irreais. Né? Que não está tudo pavimentado. Que tem um monte de buraco. Que tem lombada. Que tem abismo. Que tem queda, né? Então, eu acho que, na minha humilde opinião aqui, eu acredito que, mais uma vez, muito ajuda quem não atrapalha. Se você quer ajudar, ajude da maneira certa, que é falando, fomentando de forma responsável. De forma responsável. Não venda aquilo que você não tem para entregar. Né? Não venda aquilo que você não tem condições de entregar, você não tem ali no estoque, não dê um prazo que você não vai cumprir. Então, também seja claro, porque quando você promete algumas coisas, você está dando a oportunidade das outras pessoas virem te cobrar depois. Né? Seu filho vai se matricular e ele vai sair nadando os 4 nados em 1 mês. Você garante isso, Renato? Não, tem muitas variáveis. Tem muitas variáveis, pessoal. Hoje, eu acordei, eu olhei, estavam 6 graus. 6 graus. Eu sei que tem muitos pais que não vão levar os seus filhos na natação hoje. Que é um engano, tá? É um engano. Pode levar, não tem problema não. Muito pelo contrário. Vai melhorar o sistema imunológico dele, né? Vai trazer muitos benefícios. Então, não pense nisso. Eu vou ter que tirar a roupinha dela, vai entrar na... Não, leva na natação. Porque daí vem a experiência, né? Quando eu estive fora, a gente trabalhava, eu morei no estado da Flórida, e o estado da Flórida tem uma piscina coberta. Uma piscina coberta. O resto é tudo descoberto. Porque normalmente... é quente, ou uma temperatura amena no inverno. E quando a gente morou no norte, eu lembro de dias da gente descobrir a piscina e a água que ficava na lona ali, de no final ali da manhã, começo da tarde, ter camada de gelo ali. Por quê? Porque estava 1 grau, 2 graus, 3 graus. E a gente tinha as aulas de crianças de 4 anos, 5 anos de idade. O que acontecia? Ia com um coletezinho de neoprene, né, para aula, mas iam para aula. A gente tinha uma queda de frequência baixíssima, baixíssima. Mas é aquilo que, de novo, puxando o podcast anterior, a gente continua vendendo a modalidade, a prática da natação de forma errada. Sim. A gente vende, a gente propicia uma sucessão de equívocos aí, e isso, uma hora, né, de repente a gente já está começando a pagar, e a gente não precisava estar pagando essa conta, se a gente fizesse com capricho o trabalho bem feito. Eu vou pedir a sua outra humilde opinião aí, que também foi parte do seu texto lá da Mormai, que você falou um pouco da questão do aprendizado nas aulas de natação. Queria ver como você enxerga essa base, que é o mais importante, onde a gente forma esse nadador. A gente tem muitas vezes a lente lá, ele não deu resultado, mas a gente tem que ver aqui na base, o que a gente está formando. Um gap que a gente tem quando sai do aprendizado para o aperfeiçoamento, a gente perde 70% das crianças, foram mais de 32 mil crianças que estavam nadando e pararam de nadar. Eu acho que o primeiro esporte que todos os pais procuram hoje em dia é a natação. Então, hoje em dia, as crianças têm mais contato com a água e os pais se preocupam muito com a segurança aquática. Então, o primeiro esporte é a natação. A gente consegue trazer essas pessoas para o nosso esporte, só que a gente tem um ponto ali que a gente está perdendo. Ou, às vezes, a gente não está formando do jeito que a gente deveria formar pensando lá na frente. Queria que você falasse, desse a sua humilde opinião sobre o aprendizado da natação brasileira. Bom, a gente já há algum tempo vem discutindo sobre a natação de base. E entendam, vocês aí
do outro lado, né? A natação de base, entendam como a natação competitiva ao início, ali na categoria pré-mirim, que é aquela garotada que tem entre 7 e 8 anos de idade. Ali, nesse pré-mirim, ele já sabe basicamente ali, pelo menos 2 ou 3 nados ali. Um crawl, costas, o peito, um início bem, né, bem primário, né, uma noção bem primária do nado borboleta. E já participa de alguns festivais, né? A questão é, que eu venho também já colocando, o problema da natação de base é eu vejo assim, não existe um treinamento, não existe uma sessão de aula, treino para essa garotada específica para a faixa etária ou adequada para a faixa etária. A gente vê profissionais pegando treino do pessoal mais velho e adaptando, né, para essa criança. É a mesma coisa. O seu carro deu um problema, tem que trocar uma peça. Você não vai lá e troca uma peça. Você chama, desculpa aos que não estão nessa fase, mas assim, você chama o MacGyver, né, vai procurar quem é o MacGyver, e o cara faz um remendo lá e o seu carro anda, mas uma hora vai pifar. Então, ninguém tem que adaptar, você tem que criar, você tem que construir com didática, com estudo, o treinamento, a aula, treino adequada para aquela faixa etária. E aí a gente está tendo um problema que é anterior a isso, que a minha visão ela é um pouco acima só do profissional que está inserido ali. Tem a questão de que as faculdades, os cursos de educação física hoje, criminosamente deixaram não só a natação, mas algumas modalidades como optativas, né? Hoje você tem a educação física EAD, né? A mesma coisa que você ter um cirurgião cardíaco formado em EAD, né? Me deixa infartar, me deixa morrer, mas não quero. Não quero. Posso assinar um termo que eu não quero, né? Então, a gente está nesse ponto. E aí, a gente tem profissionais entrando no mercado totalmente despreparados. Profissionais entrando no mercado com uma remuneração vergonhosa. Grandes redes de academia que faturam milhões de reais e pagam um salário vergonhoso para alguém que está ali numa função, pessoal, né? Isso é uma coisa assim. A natação, quando ela é mal ensinada, você sabia que ela pode provocar a morte? Provoca a morte. Tá aí, ó. Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, a Sobrasa. Ensine, dê ferramentas erradas para uma criança, dê uma confiança que ela ainda não pode ter, e você vai matar essa criança afogada. Você vai matar essa criança afogada. Então veja a seriedade que é a nossa modalidade. Não desmerecendo nenhuma outra modalidade, por favor. Mas entenda a responsabilidade que um professor de natação tem. E aí, eu estou falando, entenda o próprio professor e o proprietário de uma rede, o proprietário de uma academia. O seu profissional, ele pode matar um aluno seu. Pode matar um aluno seu. Entendeu? Você é responsável por isso. Agora, você pagar uma hora aula de R$9, R$10, R$11, você tá de brincadeira, né? Você tá de brincadeira. Faturando não sei quantos milhões por mês na sua rede de academia. Você tem um ticket médio ali que um aluno que pratica natação, que é a modalidade mais cara da academia, você tem um ticket médio ali acima de R$500, dependendo da academia que você está. Então, assim, por favor, reavalie toda essa estrutura.
Porque aí é onde começa a coisa a não caminhar bem. Eu não tenho um profissional qualificado que não ensina direito, a criança sai com vários defeitos ou com várias ineficiências motoras ali, e aí ela vai para um treinamento. E aí ela não vai performar. E aí vai chegar num determinado ponto que aquilo não vai mais trazer prazer. E o que vai acontecer? Evasão. Evasão. Seja no aprendizado, seja no aperfeiçoamento e seja no treinamento. E aí no treinamento eu puxo a responsabilidade para nós profissionais, para nós treinadores de natação. Né? A gente vende mal, a gente vende errado, a gente só mira na medalha e tem muita coisa por trás aí. Para se formar, para se educar, para se ensinar, para no momento certo, na hora certa, a gente começar a plantar a ideia honesta, sincera para essa família, para esse praticante, para esse ser humano em desenvolvimento, que ele pode chegar lá. E que tem outras variáveis também que dependem dele. Porque eu costumo brincar com os atletas, quando eu estou com o cronômetro na mão, eu falo, pessoal, isso aqui não é uma varinha de condão, isso aqui é um cronômetro, isso aqui não faz milagre. Isso aqui não faz milagre. Quer dizer, eu posso apertar 10 segundos antes de você bater a mão na parede, mas eu vou estar mentindo para você. Eu vou estar vendendo uma coisa mentirosa, vou estar te enganando. E a minha função não é essa. Minha função é ser honesto. Doa o que doer, mas eu tenho que ser honesto com você. Porque um dia você vai vir me cobrar. Você disse que eu ia fazer isso e eu não fiz. Eu disse. Putz, desculpa. É um negócio. Plantei uma coisa que eu não tenho ferramenta para colher. Né? Então, acho que é essa a questão. Então, acredito que a gente tenha que olhar, por isso que é tão amplo, tão grande, e esse cerne é anterior a simplesmente entrar na equipe competitiva, a festejar, que tá indo agora de 2 vezes por semana para 3, para 4, para todo dia. Né? Então a gente tem algumas coisas anteriores à equipe competitiva, que realmente é isso. É a formação do profissional. E quando eu falo do profissional, não é só para aula, não, para o treinamento também. Né? Para o treinamento também. Eu, como uma pessoa que já molho o meu pé na borda da piscina há 35 anos, eu me sinto responsável por educar, eu me sinto responsável por ensinar. Agora, a pessoa também tem que querer, o outro também tem que querer. Né? Então, é isso. É uma questão muito ampla e complicada de se resolver. Mas a gente tem que resolver. Sim. Tem que resolver. Porque senão daqui 4 anos, daqui 8 anos, a gente vai estar sentado aqui discutindo, falando, pegando nos mesmos pontos, nas mesmas coisas. Então a gente está identificando aí os pontos falhos e tentar trabalhar nisso para o próximo ciclo olímpico. Como você disse, o salário, a estrutura desse profissional, às vezes ele tem a dificuldade, ele tem que trabalhar em 2, 3 empregos o dia inteiro. Aí a gente fala, mas ele não trouxe o conteúdo adequado, ele não preparou a aula dele, mas às vezes ele não teve esse tempo hábil, às vezes nem emocionalmente ele está preparado para isso. Então a gente precisa dar ferramentas para esse profissional. Que aí é o outro ponto que eu quero falar, que a gente também não trabalha só a parte da natação, a parte motora da natação. Ela é muito visível porque a gente vem da educação física, a gente vê o resultado final que é o nadar, só que a gente contribui em uma transformação social, no desenvolvimento emocional, que isso vai resultar lá na frente numa competição. Não é só a parte motora, não é só a técnica da natação. E eu queria saber como a gente consegue trazer também isso para as aulas de natação, como trazer esse aspecto emocional, social e a formação desse cidadão, principalmente, através da natação. O esporte competitivo, ele tem o ganhar, o perder, ele tem a frustração, ele tem a alegria, ele tem a decepção. E eu acredito que no desenvolvimento de um ser humano, de forma adequada, na dose adequada, no ambiente adequado, nós profissionais, nós precisamos começar a plantar a semente da derrota, da frustração,
né? Do seguir em frente, do levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, né? Porque a vida é essa. A vida é essa. Eu cansei de ver vídeos, né, de atletas. Eu acho que o que mais me impactou, acho que foi do atletismo, uma colombiana, que ela fazia salto em altura, a primeira Olimpíada dela, que se não me engano foi 2012, Londres. 2012, Londres, isso mesmo. Ela fazia salto em altura. Aí ela foi desclassificada porque não passou o sarrafo. Ela mudou, ela foi para o salto triplo. Aí em 2016, no Rio de Janeiro, ela conseguiu tal colocação. Em 2021, em Tóquio... não, eu acho que é anterior a isso. Acho que é 2008. Aí em 2012, foi para o salto triplo. 2016, conseguiu chegar na final. E 2021 foi medalha. Né? Então é isso. Poxa, pessoal, 2008... 2012 são 4, 2016 são 8, 2021 são mais 5, são 13 anos. Fora o que ela já vinha anteriormente. Então, assim, ela se permaneceu no esporte, ela se permaneceu na modalidade, trocou a prova dela. E olha a natação, quantas oportunidades a natação oferece. 50, 100... Só de nado crawl, 50, 100, 200, 400, 800 e 1.500. São 6 provas. São 6 provas. Contra salto no atletismo, que são 4. Salto em altura, salto com vara, salto em extensão e o salto triplo. Então já estamos ganhando 6-4. Né? E é isso, acho que a gente tem que mostrar, acredito que a gente tem que mostrar. E quanto mais cedo a gente mostrar e educá-los, as famílias inclusive, o pai e a mãe, olha, seu filho, ele vai perder mais do que ele vai ganhar. Isso é importante. Isso vai criar nele aquela sensação de batalhar, de ir para frente, de tentar, porque uma hora ele vai conseguir. E aquilo tem que ser celebrado. Mas depois do conseguir, depois do ganhar, depois do medalhar, pode ser que ele fique mais um bom período sem vencer, sem ganhar, sem medalhar, para depois conseguir isso de novo. Então, esses ciclos são maravilhosos. Esses ciclos são os pontos de maior ensinamento para a vida que o esporte dá. E aí é onde eu falo que a gente vende de uma forma errada, de uma forma, desculpa, equivocada. Né? A gente mostra só né? A gente só mostra o cara fincando a bandeira a 8.842 metros de altitude lá no Everest. Mas a gente não mostra que o cara quase morreu 30 vezes para chegar em 8.842 metros de altitude, mas ele chegou. Ele chegou. E às vezes ele chega lá, quando ele desce, perde 2 dedos do pé, perde uma mão. E tem gente que volta lá ainda, faltando um pedaço do corpo. Então eu acho que é isso. Eu acredito que seja isso. Sim. Seja isso. Então, até se a gente pegar você que é técnico, até atleta, a gente tem mais derrotas do que vitórias. Se a gente olhar o balanço da carreira, então a gente mais perde do que ganha. E às vezes a gente destaca só o ganhador ali. E durante essa Olimpíada a gente viu muito atleta vindo de projetos sociais, isso Sim. de vários esportes. Eu queria que você falasse, refletisse um pouquinho sobre os projetos sociais que a gente tem na natação, que ele é crucial na formação e criação de talentos. Como você acredita que esses projetos estão sendo feitos na natação e no Brasil? Esses projetos sociais da natação no Brasil, eu tive o privilégio de conhecer um no Mato Grosso. Até me desculpe, vou mexer aqui porque eu preciso procurar isso, é importante. Esse projeto no Mato Grosso é um projeto que vem desenvolvendo a garotada de uma maneira muito, muito, muito responsável, de uma maneira maravilhosa. E o principal
Eu tive a oportunidade de agora, no Campeonato Brasileiro de Inverno Infantil, eu tive a oportunidade de ver um garoto desse projeto social sendo finalista no 50 livre, né? Então, pessoal, isso é... Esse aqui? Não pode sair aqui. O projeto já saiu. Que projeto... Nós podemos nadar. Exatamente. Projeto Nós Podemos Nadar. Nós podemos nadar. E eles provaram que eles podem nadar e que eles estão chegando lá. Esse projeto no Mato Grosso, eu conheci os profissionais, pessoas que foram para o Rio de Janeiro em fevereiro, sem ter atletas lá, né? Nesse primeiro treinamento de base. Eles foram para lá, sugaram o máximo de informação possível. Me senti extremamente privilegiado por ter tido uma manhã a oportunidade de sentar com eles, entender o projeto e bater um papo ali de mais de 1 hora e depois, né, uma dica aqui, um papo ali e tal. E eles colocaram um finalista na prova de 50 livre no Campeonato Brasileiro Infantil. O garoto foi o 8º colocado. Na mesma hora eu mandei mensagem para as professoras, né? Para os profissionais ali. Então, quando a coisa é feita de maneira séria, porque a gente tem muito projeto social, mas precisa de mais seriedade. E o exemplo é exatamente esse. Essas pessoas, esse projeto no Mato Grosso, ele merece um olhar muito especial, ele merece um olhar com muito carinho, né? Porque realmente tá mudando a vida da garotada e tá fazendo a coisa aparecer, tá fazendo os resultados começarem a aparecer. Então é isso, pessoal. Identifique... Você empresário, né? Você que tem uma condição, você que conhece alguém que de alguma maneira possa colaborar, possa ajudar, identifique um programa social de qualquer modalidade que seja na sua cidade, na sua região e vá lá conhecer, vá lá entender. E de alguma forma, se você puder ajudar, ajude. Porque o esporte transforma vidas. E essas vidas dessas crianças que têm uma condição mais vulnerável, ela realmente, essa garotada, abraça isso com unhas e dentes e eles sabem que isso pode e vai mudar a vida deles, né? Eu ontem postei um vídeo que viralizou de um garoto treinando no interior do Piauí, com salto com vara e tal, e eu coloquei isso, né? Eu falei, poxa, pessoal, vamos olhar com seriedade isso. Vamos olhar o projeto social com mais seriedade. Vamos investir mais, vamos ajudar mais esses projetos sociais, né? Para daqui 4 anos, a hora que acabar a Olimpíada, não aparecer um garoto nadando 50 livre com 15 anos de idade nadando para 23 segundos, e a gente falar, nossa, olha que talento desperdiçado, vamos pegá-lo, vamos ajudá-lo. E hoje eu vi que a prefeitura lá da cidade, o governo do Piauí, parece que vai incentivar. Eu até coloquei. Falei, que bom, mas que isso não seja uma questão eleitoreira, né? Não seja só para sair bem na foto, né? Que isso seja uma coisa séria. Projetos sociais são muito sérios, Tem que ter um olhar muito sério. O projeto social tem que ser muito criterioso, né? E pessoas que trabalham em projetos sociais merecem os aplausos em pé de todos nós. Porque essas pessoas realmente, elas divulgam, elas fomentam, elas trabalham e elas desenvolvem o esporte no fundo da alma. Sim.
Então, o projeto Nós Podemos Nadar, que nasceu em Lucas do Rio Verde há mais de 25 anos, se destaca lá no Mato Grosso como projeto social de ensino da natação, além de formar cidadãos e retirar crianças e adolescentes das ruas. Incentiva a formar campeões e, então, um projeto muito bom lá em Mato Grosso, que a gente tem que ter esse olhar mesmo, mais de 25 anos, e incentivar outros projetos. A natação criativa também já teve o seu projeto, junto com o professor Alberto Claro, o William Urizzi, que a gente atendia 100 deficientes de forma gratuita. E a gente tinha um patrocínio da Caixa Econômica Federal, a gente tinha 100 pessoas, 103 matriculados e 280 na lista de espera. Então, pessoas de diversos lugares de São Paulo iam até a academia para ter aquele atendimento, era aula de natação uma vez por semana, e a gente teve 2 casos de praticando aula uma vez por semana, 45 minutos, de 2 pessoas que andaram pela primeira vez, uma criança e um adulto fazendo natação uma vez por semana, a gente transformando vidas, e a gente não conseguiu continuar com esse projeto por falta de auxílio. Então, muitos projetos sociais morrem porque a gente não tem esse auxílio. E a natação criativa, acho que todos os grandes projetos nossos nascem em projetos sociais. O podcast foi um projeto social durante a pandemia, que era para ajudar os gestores, que as academias estavam quebrando, os professores não sabiam o que fazer. A gente criou os podcasts para trazer os gestores de natação e compartilharem o que estava funcionando, com quem estava tendo sucesso, até para evitar que as academias fechassem. E aí surge esse podcast. A plataforma Educar, foi até o Indiane participou também durante a pandemia, que eram cursos que a gente oferecia para os professores que estavam em casa ali, para auxiliar eles nessa retomada. E hoje a gente transformou em uma plataforma com mais de 200 cursos. E agora a gente cria a nossa pós-graduação, porque também a gente está com esse gap aí na formação de professores. Então, a gente vem com essa formação de tentar levar a formação de professores de natação pelo Brasil inteiro. A gente já tem algumas regiões aí já aprovadas, que a gente já começou a anunciar, como Fortaleza, Espírito Santo, São Paulo e Belo Horizonte, mas a gente quer chegar para o maior número de cidades possíveis. Então, através de projetos sociais para transformar vidas e mudar o que a gente tem que mudar. A gente começa ali na base para começar, né? Então, e aí pra gente fechar esse papo, Indiane, eu queria que você falasse um pouquinho que a gente tem não só na natação, não só no esporte, a gente tem muita coisa que permeia, que é o ego das pessoas, né? E esse ambiente de treinamento, competição, a gente trabalha muito esse ego e às vezes ele é um pouco prejudicial na nossa área, e assim como em todas as outras áreas, né? Com certeza, com certeza. Essa é uma questão muito delicada, né? Quantos amigos, né? Quantas pessoas ligadas ao esporte ou à natação. O meu atleta. O atleta não é meu. Primeiro que o atleta pertence, né? Ou ele representa, ele não pertence, ele representa uma entidade, né? Ele não é meu, ele treina comigo, ou eu dou o treino para ele. Agora, meu ele não é. Nunca vai ser e não quero. Não quero. Então, primeira coisa, exatamente, só é valorizado o profissional que está na Olimpíada. Então, eu tenho que fazer de tudo para estar na Olimpíada. Tendo atleta, não tendo atleta, eu tenho que estar lá. Não. Você colaborou, né? Eu costumo dizer assim, poxa, em 2021, quando eu estava no Minas, em alguns momentos, eu me senti parte da trajetória do Fernando Scheffer, né? Por várias vezes foi me oportunizado estar ali, pegando séries, conversando com ele. E tive a oportunidade de agora falar uma coisa para ele que para mim é muito legal. Eu falei assim, Fernando, independente de você nem ter nadado a prova que você medalhou em Tóquio, vamos olhar o lado positivo. Essa prova não evoluiu. O teu tempo do bronze em Tóquio, você ganharia a prova em Paris. Então, quer dizer, você continua na briga. Você continua entre os melhores. Agora é realmente sentar, analisar, estudar de forma madura, consciente e clara
para ver o que pode ser mudado, o que pode ser melhorado. Mas é isso. Pessoal, se eu puder contribuir e se meu nome não aparecer, ou se eu não estiver lá, ok. Eu vou continuar contribuindo. Eu vou continuar batalhando. E aquele negócio, a gente tem que aprender a dar a vez pro próximo. Estados Unidos. Quantos treinadores tem? Talvez o número de atletas que a gente tenha no Brasil seja o número de treinadores que tem nos Estados Unidos. Só vão, sei lá, 4, 6, 8 treinadores. E os outros milhares que tem e que não vão? Pô, contribuíram. Um atleta que chegou lá, independente de medalha ou não, mas chegou lá. E teve a participação. E quantos desses atletas não agradecem o professor lá da aula de natação, quem começou ali com ele no age group, né, nas categorias de base. E pegando esse gancho, os países desenvolvidos na natação, quando a gente fala desenvolvido na modalidade, poxa, a Austrália, os professores que trabalham com aula de natação e os professores, os treinadores que estão ali nas categorias de base, eles ganham muito bem. Eles são muito bem remunerados por essa responsabilidade que a partir dali, o início é com eles. Se eles fizerem mal feito, não vai ter o final, né? Não vai ter o final. Então, eu acredito que a gente tem que deixar o nosso ego de lado, a gente tem que vestir mais a nossa camisa aí. E também uma coisa que eu falei lá no projeto na sexta-feira, do COB e da CBDA foi, pessoal, a gente tem que entender que quando a gente está representando o Brasil, a gente tem que ser um time e não um bando. A gente tem que ser um time e não um bando de gente que está indo representar um país. Nós temos que ser um time, né? Jogar junto, pensar de forma positiva e no mesmo objetivo. E não você tem o seu, eu tenho o meu, Não, nós temos um mesmo objetivo. E nós vamos trabalhar em prol desse objetivo. Não é o objetivo do Renato, não é o objetivo do Indiane, não é o objetivo do Maurício. O objetivo é do país. Nós como um país. Então, fica a dica. Gianni, fica a dica. Queria agradecer muito a sua presença, mais uma vez contribuiu demais. Então, um momento de reflexão para a natação. Se vocês gostaram dessa entrevista, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E se vocês querem a continuação dessa entrevista, escreve eu quero aqui, que a gente pode falar o pós. Então, o que a gente pode fazer daqui para frente? A gente também não é o senhor da verdade, mas a gente refletir e falar quais são as sugestões para esse próximo ciclo olímpico ou o futuro, até daqui 8, 12 anos. A gente pode fazer aí mais outros podcasts ou criar uma temporada aí de reflexões no mundo da natação. Só depende de vocês. Se vocês acham que é pertinente, se vai agregar, a gente realiza outras entrevistas e traz outros profissionais também. Senta mais gente nessa mesa aqui, também trazer mais opiniões, mais ideias. O objetivo é o crescimento da natação. Então, Ediane, queria que você deixasse aí as suas redes sociais para quem quer saber um pouquinho mais do Ediane. E muito obrigado pela presença. Bom, o meu Instagram é @alexindiane, com i no final. Acho que ali você tem todos os meus outros canais ali, inclusive tem e-mail de contato. E para fechar aqui, que falei demais hoje, eu lembro que uma vez eu escrevi sobre quando alguém comete um erro, comete um equívoco, parece que achar o nome e o sobrenome desse culpado parece que traz uma tranquilidade. E não deve ser assim. Por quê? Porque o problema está ali. A gente não tem que achar quem foi o culpado. A gente tem que resolver o problema, né? E você vê hoje, nesse baita bate-papo que a gente teve aqui, a gente não criticou ninguém, a gente não apontou culpado de nada, mas a gente quer promover reflexões para que juntos nós possamos chegar em algum lugar, que é um lugar melhor do que a gente chegou agora em Paris, com certeza.
tá? Com certeza. É isso que eu tenho para dizer aqui e agradecer demais a todos esses aqui, agradecer esse aqui, que faz parte da minha vida aí há muito tempo, a quem eu tenho um total carinho, e Natação Criativa e Renato por oportunizar tanta coisa boa para mim como profissional e como pessoa. Agradeço de coração. Obrigadão, Indiane. Obrigado para vocês daí do outro lado. Então compartilha a entrevista, ativa a notificação, segue o canal para a gente chegar ao maior número de pessoas possíveis. Então muito obrigado e até a próxima entrevista. Obrigado.